vista pela sociedade. Era uma mulher caridosa, era uma mulher querida aparentemente. Então, o que talvez está faltando na vida dessa mulher? Aparentemente nada. Só que aí Geazi, ele vai observar mais a fundo e ele vai ver, opa, nesse tempo que a gente está vivendo, é uma humilhação não ter filho. É uma humilhação ser estéril. E talvez pela idade deles, eu acho que talvez eles tentaram, Eliseu. Eu acho que eles tentaram por algum tempo e talvez não deu certo, eles não conseguiram ter um filho. Então, eu acho que a necessidade dela pode ter sido um filho. Quem sabe a gente dá um filho para ela. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu, ele chama Geazi e fala para Geazi falar com ela. E quando ela chega à presença deles, Eliseu diz, no tempo como este, no tempo próximo a este, nessa mesma época você vai estar gerando um filho. Só que a Bíblia diz que o seu marido ele já era idoso, ele já era de idade. Aí a Bíblia vai dizer que ela se questiona. E ela fala para ele, não, meu Senhor, não me faça promessas falsas. Não me fala coisas que não pode acontecer. Você está dizendo que eu vou ter um filho com esse senhor? Ou talvez, eu não sei a idade dela, mas talvez ela devia de se olhar e dizer, mas poxa, você não está me vendo direito. Isso é impossível. Não brinca com o meu coração. Não brinca com os meus sentimentos. Eu não sei, quando vem há muito tempo ela havia pedido, e talvez muito tempo tentado. A gente não sabe, talvez ela tinha usado alguns recursos para tentar engravidar e ter um filho, e talvez ela não pôde ter. E eu não sei como que estava o coração dela. Talvez o coração dela já estava tão ferido e tão entristecido, talvez pelas tentativas que ela tinha tido, que agora era muito difícil de acreditar que aquilo que ela lutou por tanto tempo, talvez pedindo e querendo e correndo atrás, agora nessa tenra idade fosse acontecer. Então ela olha para o rosto dele e fala, não brinca comigo, não me faça falsas esperanças, não me dê falsas esperanças. E Eliseu diz, vai acontecer. A Bíblia diz que o tempo passa, glória a Deus. O tempo foi passando, o menino nasceu, o menino cresceu. Só que em um belo dia, enquanto esse menino está com o pai dele na seara, eles estavam nas terras. A Bíblia vai dizer que o menino começa a sentir uma dor de cabeça. Ele está com o seu pai lá fora. E a Bíblia diz que ele sente uma dor de cabeça, ele diz, ai, minha cabeça. E ele vai dizer de novo, vai gritar de novo, ele diz, pai, ai, minha cabeça. E o pai desse menino manda ele ir com um servo até a sua mãe. Ele fala, leve o menino até a sua mãe, que ela vai saber o que fazer com ele. Essa mulher, ela pega o menino, ela coloca em seus braços, ela leva para o quarto. Ela não levou ao médico, ela não levou para o curandeiro, ela não levou para ninguém, ela não chamou ninguém. Ela levou esse menino para o quarto. E a Bíblia vai dizer que quando está chegando o meio-dia, o menino desfalece em seu colo. Eu não sei o porquê que ela quis esperar tanto. Eu não sei, talvez, o porquê que ela não quis chamar ninguém. Eu não sei, talvez, o porquê que ela não quis tentar chamar o médico. Só que daqui a um tempo a gente vai começar a entender o porquê que ela está fazendo tudo isso. A Bíblia diz que chega meio-dia e o menino morre em seus braços. Só que quando chega meio-dia e o menino morre em seus braços, essa mulher ela não faz como a gente faria. Talvez se fôssemos mãe deste menino, talvez se fosse no nosso lugar, talvez se fosse a vizinha ou o vizinho, a pessoa de perto, pegaria esse menino morto, começaria a gritar, sair pela rua gritando, esperneando, pedindo por socorro, chamando o pai, chamando a avó, chamando o médico, falando para vir todo mundo que pode ajudar a curar, a ressuscitar esse menino. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher, agora ela vai começar a ter uma atitude de fé. Ela pega o menino, e a gente precisa entender e pensar quanto equilíbrio emocional ela teve neste momento. A gente vai ver uma mãe que mesmo desesperada, imagina essa tristeza. A mulher passou a manhã inteira vendo seu filho morrer em seu colo.
Agora ela pega o menino, ela coloca lá no quartinho, lá em cima, e ela deixa ele lá. Só que aí a gente pensa, ela largou ele lá dentro, ela foi chamar o médico. A gente pensa, ela largou ele lá dentro, ela vai chamar o pai do menino. Só que a Bíblia vai dizer que ela pega, larga o menino lá dentro do quarto, fecha o menino no quarto, e agora ela vai tomar uma atitude de fé, e uma atitude que poucas pessoas teriam naquele momento. Ela vai dizer e vai em contra ao seu esposo. E ela fala, ei, eu preciso de um servo, eu preciso de um jumento. Ele olha para ela e fala, o que tu quer com isso? Onde que tu vai? Eu preciso falar com o profeta Eliseu. A gente está vendo uma mãe que acabou de ter o filho morto em seus braços. E ela não conta isso nem para o seu próprio marido. Por que ela não conta para o seu próprio marido? Por que ela não foi até a vizinha contar para a vizinha o que tinha acontecido? Por que ela não foi até o médico contar para o médico o que tinha acontecido? Talvez teria solução. Ela não foi a ninguém que estava à sua volta. Porque ninguém que estava à sua volta poderia dar a vida por filho de volta. Ela não foi a ninguém que estava à sua volta, porque talvez o médico fosse dar um remédio paliativo. Só que o que o menino precisava era de uma cura e era de uma ressurreição agora. E a única pessoa que podia fazer isso foi o mesmo que deu a vida àquele menino. Foi o mesmo que implantou a semente no ventre daquela mulher. Então ela lembrou, se o profeta me fez a promessa, e a promessa se cumpriu na minha vida, agora que eu estou perdendo o menino, eu não vou no médico, porque quando eu fui no médico ele não me ajudou, mas quando o Eliseu foi até mim e falou que eu ia gerar, eu gerei, então agora eu vou atrás de Eliseu. Porque o Deus que está na vida de Eliseu é o mesmo Deus que me fez gerar. E é por isso que eu creio e eu tenho fé que Ele vai fazer esse menino ressuscitar. A Bíblia diz que ela pega o servo, ela pega o jumento. E ela olha para o servo e fala, olha só, a gente vai para um lugar agora, e eu quero que tu pegue, sente nesse jumento e nos guie até tal lugar, e tu não para de jeito nenhum, tu não fala com ninguém, tu não te distrai, tu não te desconcentra, tu só vai aonde eu te mandar, e tu só para quando a gente chegar lá. Ela tinha um problema. Só que ao mesmo tempo que ela tinha um problema, ela sabia onde que ela poderia encontrar a solução. Ela sabia que Eliseu estava em Monte Carmelo. Então ela pegou, montou no jumento, ela e o servo, e foram de encontro a Eliseu. Ela não vai a lugar nenhum. Ela deixa bem claro para o servo, tu não desvia para a direita, tu não desvia para a esquerda, segue o rumo para onde a gente precisa. Quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um problema, que só Deus pode solucionar, não adianta a gente querer perder tempo contando para amigo, não adianta a gente querer perder tempo perguntando o que fulano, o que ciclano acha. Não adianta a gente perder tempo falando, o que você acha? O que aconteceu na tua vez que aconteceu isso contigo? Como é que foi a tua experiência? Não. Quando acontece alguma coisa com a gente, que só Deus tem o poder de reverter a situação, a gente não vai para lugar nenhum. A primeira coisa que a gente faz é fazer que nem a mulher sunamita, fechar a portinha do quarto, colocar o problema lá dentro e ir em busca da solução no lugar certo, aonde tem a solução. Não adianta perder tempo. Ela não podia perder tempo. Ela estava com o filho morto no quarto. Qual é a mãe que vai ficar perdendo tempo, conversando com amiga, conversando com vizinha no meio do caminho, contando a história? Imagina comigo, quantas pessoas devem ter visto ela saindo da cidade montada num jumento? Aí pergunta para mim quantas pessoas que devem ter parado, falado, Sunamita, onde é que tu tá indo? Mas Sunamita, o que tu tá fazendo? Sunamita, por que tu tá abatida? Sunamita, o que tá acontecendo? Por que tu não tá com teu esposo? Onde tu tá indo com tanta pressa?
O próprio esposo dela vai perguntar, mas o que está acontecendo? Que tu precisa ver o Eliseu tão urgente. Ela diz, está tudo bem. Ela diz, não te preocupe, está tudo bem. Eu só preciso lá falar com ele. Mas por que ela não conta para o seu marido? Porque o seu marido, quando visse o menino morto, a primeira coisa que ele iria fazer era consolar aquela mulher. Ele iria pegar e falar, meu amor, olha só, o nosso filho faleceu, o nosso filho morreu. Então antes que a casa comece a cheirar mal, vamos pegar, vamos enterrar, vamos fazer o velório, vamos se despedir da criança. Qualquer um que olhasse aquela mulher com um filho morto dentro de casa chamaria ela de louca. Tu é louca. Como é que tu não me levou esse menino para o médico? Como é que tu me deixou esse menino morrer dentro de casa? Como é que agora tu sai de dentro de casa e deixa esse menino sozinho morto? Qualquer pessoa à sua volta ia chamar ela de louca. Qualquer pessoa à sua volta ia fazer ela duvidar do que ela tinha em seu coração. É por isso que ela pega, fecha a sua boca, fecha o seu quarto, deixa o problema lá dentro e vai correndo atrás do milagre, sozinha, sem contar para ninguém. Porque qualquer pessoa que fosse se aproximar dela e lhe perguntar e dar uma opinião ia falar, querida, sinto muito. Querida, não tem mais o que fazer. Querida, desiste. Querida, larga o menino lá, vamos chamar o teu esposo, vamos fazer o velório. Ainda dá tempo de tu se despedir dele. Só que todas as vezes que estivermos em aflição, todas as vezes que você tiver um problema tão grande, mas tão grande que só você ainda vê uma solução nele, fique em silêncio. Ah, Maria Júlia, mas eu preciso desabafar. Desabafa, abre a porta do teu quarto, tranca a porta e vai contar para o teu pai em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto, que te ouve em secreto, te recompensará em público. Jesus disse, está com um problema, está com uma dor, fecha a porta do teu quarto. Por que fecha a porta do teu quarto? Porque se você contar para a tua família, porque se você contar para os teus amigos, o problema que você está enfrentando, a primeira coisa que eles vão olhar e dizer é, desiste disso. Desiste desse casamento, desiste desse filho. Não, minha irmã, porque meu filho está assim assado. As pessoas vão olhar e dizer, não tem solução. Larga ele de mão, deixa ele se virar sozinho. Mas você é mãe, você gerou o menino, você carregou ele por 9 meses. Você sabe a dor que você teve, você sabe o apego emocional que você tem. Você sabe o quanto que custou essa família. Você sabe o quanto que custou gerar esse menino. Você sabe quantas vezes que você teve que orar de madrugada pela tua família. Então é por isso que agora você não pode aceitar perder por nada. É por isso que agora você não pode abrir mão do teu casamento. É por isso que agora você não pode abrir mão dos teus filhos. Foi você que gerou, foi você que carregou. Então não deixa o diabo colocar ponto final naquilo que Deus ainda tem solução para você. Não deixa o diabo vir te enganar com palavras dóceis. É cada um por si no mundo. O teu filho cresceu, agora deixa ele se virar no mundo. Não, Nanina, não tem isso. O meu filho cresceu no lar cristão. Ele vai vencer no lar cristão. Ele vai crescer no lar cristão. E ele vai ir para Jesus no lar cristão. Não aceite o diabo tomar conta da tua família. Não aceite o diabo dizer o que ele vai fazer com a tua família. Não aceite o diabo dizer o que ele vai fazer com a tua saúde. Você não nasceu enferma. Você não nasceu com esse câncer. Você não nasceu com esse problema. Para Deus nada é impossível. Vai ter momentos, aleluia, vai ter momentos que você vai precisar, na hora de ir para o culto, pegar o menino, deixar em casa e vir buscar o milagre. Vai ter dias
que você vai ter que pegar a tua dor, deixar dentro de casa, trancar a porta e vir atrás do milagre. Vai parecer loucura, vai parecer loucura. Para muitos vai parecer loucura. Às vezes você sair de casa, a casa de cabeça para baixo, e você saindo de casa para vir buscar o milagre. Às vezes vai parecer loucura, você com um casamento destruído dentro de casa, mas às 7 horas bate, às 8 horas bate, e você entra pelaquela porta e vem clamar a Jesus pelo teu milagre. Às vezes vai parecer loucura, você com uma situação financeira acabada, destruída, com uma família destruída, deixando a família dentro de casa, para vir 8 horas buscar e clamar por um milagre. Vai parecer loucura para muitos. Você sair de casa com um baita problema e chegar aqui glorificando a Jesus. Vai parecer loucura você sair de casa com um monte de problema, com a família morrendo, com os familiares morrendo, enfermo, doente, com aquela porta que você está pedindo e não está abrindo. Vai parecer loucura você sair de casa e vir até o altar, clamar a Jesus, glorificar, cantar e pedir a Ele a tua bênção. Vai parecer loucura. É por isso que a mulher sunamita, ela pega o jumento, ela pega o servo e ela sai andando, ela não olha para o lado, ela não conta para ninguém, ela não fala com ninguém. Só que ela está chegando até o lugar onde Eliseu está. Aleluias. Eu imagino o coração dessa mulher. Eu imagino no caminho ela tendo que segurar tanto a barra. Porque imagina, ela está caminhando, ela está andando e o menino está morto. Imagina você com o menino, com o teu filho morto dentro de casa. O que você faria? Qual era o estado que estaria o teu coração? De nem se imaginar, é absurdo. Só que ela ainda tem uma força, ela ainda tem uma esperança. Ela está montada no jumentinho e ela está quase lá. E a Bíblia vai dizer que quando ela está se aproximando, Eliseu avista a mulher. E quando ele avista a mulher, ele fala para Geazi: Geazi, olha lá, é a sunamita se aproximando. Vai até ela, Geazi, pergunta o que está acontecendo, o que ela precisa. Só que aí a Bíblia vai dizer que Geazi, ele se aproxima dela. Ele se aproxima dela e ele fala: mulher, o que aconteceu? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com o teu esposo? Por que você está aqui? E eu e você, talvez no lugar dela, sabe o que ia fazer? Ia se desesperar. Ia falar: Geazi, tu nem sabe. Eu acabei de sair de casa, o meu filho está morto. Geazi, tu nem sabe o que aconteceu. O menino morreu no meu braço. O pai dele não sabe, ninguém sabe. Eu preciso de uma solução. Eu preciso que tu vá lá, eu preciso que Eliseu vá lá. Só que não, a Bíblia diz que ela olha para Geazi e fala: vai tudo bem. Era Geazi que ela queria ver? Não. Ela queria ver Eliseu. Quem fez a promessa para ela foi Eliseu. Ela não vai parar no meio do caminho. Ela não para no meio do caminho, não. Ela não conta para Geazi, não, porque Geazi não tinha o poder de ressuscitar o menino dela. Não foi Geazi que foi usado por Deus para dizer que ela ia gerar um menino. Ela pega, ela fala: tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que aí, quando ela está chegando perto de Eliseu, aleluias, quando ela está chegando perto de Eliseu, a Bíblia vai dizer que ela pega e se joga nos pés de Eliseu. E lá ela começa a chorar, lá ela começa a mostrar o quão angustiada e desesperada ela estava. Porque ela chegou no lugar certo. Há um lugar certo para você se desesperar. Há um lugar certo para você gritar. Há um lugar certo para você clamar. Há um lugar certo para você expor aquilo que está te machucando. Há um lugar certo. Aleluias, ela pega, ela se agarra nos pés dele. E ela fala para ele o que tinha acontecido. Só que quando ela fala para Eliseu o que tinha acontecido, Eliseu fala: Geazi, pega o cinto, pega a capa e pega o meu cajado, vai até a casa dela e leva lá e ressuscita aquele menino. Só que ela olha com tanta autoridade e sabedoria para a cara dele e ela fala: eu não saio daqui se tu não for comigo até lá. Eu não saio daqui, Eliseu,
Eu não vou com Geazi, eu não vim buscar Geazi. Eu vim buscar foi você. Quem fez a promessa foi você. Eu não pedi filho para você. Ela olha para Eliseu e fala: eu não te pedi. Eu não clamei para você por um filho. Eu não estava desesperada. Eu não falei que eu precisava de um filho. Mas você fez gerar em mim uma esperança. Você fez o menino nascer. Você fez o menino crescer. E agora que o menino está grande, tu quer levar o menino? Não. Eliseu, eu quero que você vá comigo até a minha casa. E lá você opera um milagre. Ela está de frente com a pessoa que fez a promessa. Ela está de frente com a pessoa que foi usada por Deus para realizar e concretizar uma promessa na vida dela. Ela não pediu o menino. Ela não pediu o menino para ele. Só que o menino veio, foi um presente de Deus. Ela ficou feliz. Gerou uma expectativa. Ela tinha um apego emocional. Era a mãe do menino. Como que agora ela ia aceitar perder o menino que ela viu nascer? Como que agora ela ia aceitar perder de mãos assim o menino que ela viu gerar? O menino que ela viu crescer? A Bíblia diz que Eliseu e Geazi vão com ela. Geazi vai na frente. Geazi faz o que Eliseu mandou fazer. Geazi tenta ressuscitar o menino. Só que aí no meio do caminho, Eliseu e a sunamita estão indo de encontro à casa dela. E a Bíblia vai dizer que Geazi está voltando da casa dela. Só que Geazi está triste, Geazi não está trazendo boas notícias. E Geazi vai dizer: olha só, eu fui lá, Eliseu, eu fiz o que você mandou. Eu coloquei o cajado, eu coloquei a capa sobre o menino, e o menino não ressuscitou. Eu imagino o coração daquela mulher, ouvindo aquelas palavras. Eu imagino o diabo tentando colocar no coração dela agora uma dúvida: será que vai acontecer? Será que o que eu pedi vai acontecer? Só que quando ela ouve essas palavras, ela não para. Quando ela ouve essas palavras, ela continua caminhando com Eliseu. Eliseu, vamos lá. Eu ainda tenho fé. Vamos lá. Ela podia ter falado: Eliseu, deixa quieto. Eliseu, volta lá para a tua terra, faz o que tu precisa. Não precisa mais, ele tentou, deixa isso. Só que não. Ela sabia o preço que tinha custado gerar aquele menino. Quando a gente sabe o preço das coisas, elas se tornam com um valor inigualável. Quando eu sei o preço que custou minha salvação, eu não aceito parar no meio do caminho. Quando eu entendo o preço que a minha família tem na presença de Deus, eu não aceito perder ela para inimigo nenhum. Quando eu entendo o preço que eu paguei para gerar um filho, eu não aceito perder eles para as drogas, não. Quando eu entendo o preço que foi gerar o meu filho, a minha filha, eu não aceito perder ele para o mundo, não. Eu não aceito abrir mão da minha família para o mundo, não. Eu não aceito abrir mão da minha saúde para o mundo, não. Para a enfermidade, não. Para o câncer, não. Para a morte, não. Quando você entende o preço que tem a tua vida, a tua família, você não pode aceitar que o diabo leve simples assim. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele chega à casa da sunamita, ele entra na casa dela, ele fecha a porta do quarto que o menino estava, ele se põe em cima do menino, boca a boca, nariz com nariz, e ele tenta ressuscitá-lo. A Bíblia vai dizer que ele roga a Jesus, ele roga a Deus e pede ao Senhor para ressuscitar. Passa o tempo, ele caminha pelo quarto e o milagre acontece. Ele chama a mulher e fala: ei, pode entrar, pega o teu filho no colo, abraça ele que ele está vivo. Pega o teu menino, pega no colo, abraça o teu filho, ele está vivo. Todas as vezes que formos ao lugar certo, na hora certa, buscar por aquilo que precisamos, mas no lugar certo, aquele que te fez a promessa, aquele que me fez a promessa, ele vai ser fiel para cumprir. Mesmo que no meio do caminho a promessa
não esteja sendo da forma como a gente imaginou. Ela devia ter imaginado, eu vou ver esse menino nascer, eu vou ver esse menino crescer, e eu nunca vou ter problema com esse menino, porque eu estou criando bem, ele está saudável. Só que no meio do caminho, às vezes, da nossa vida, pode haver algumas interferências, pode haver alguns problemas, algumas coisas que não estavam dentro do nosso projeto. Talvez a tua família, você orou, você clamou, você ganhou para Jesus, e talvez no meio do caminho ela se perdeu. Aí você chegou aqui nessa noite pensando, agora eu vou largar de mão, porque Deus tinha prometido que a minha família estaria comigo na igreja. Só que como todo mundo cresceu, meus filhos crescerem, eles se governam, então eu não quero saber, eu vou deixar cada um por si. Só que você tem que se lembrar de quando que Deus te prometeu a tua família. Quando Deus prometeu a tua família, o que Ele falou? Ele falou que você ia para a igreja sozinho, teus filhos iam ficar em casa? Ou Ele falou que tu e a tua casa serviriam a Ele juntos? Quando Ele te prometeu um filho, Ele falou, olha só, eu vou te dar um filho, mas depois de 1 ano eu levo. Não, Ele te falou, eu vou te dar um filho para te ser mãe e pai de muitas nações. Então com o que eu me apego? Eu me apego é com a promessa de Deus. Eu me apego foi com a palavra de Eliseu. Eliseu disse, olha só, no tempo determinado tu vai gerar um menino. Eliseu não falou, olha só, no tempo determinado tu gera um menino, mas depois de um tempo o pai leva para o céu. Não, Eliseu falou, no tempo determinado tu gera um menino. E quando ele está falando tu gera um menino, ele está dizendo, olha só, no tempo determinado tu vai engravidar desse menino, tu vai gerar esse menino, tu vai carregar ele por 9 meses da sua barriga, e depois ele vai crescer, você vai dar de mamar, você vai dar de comer, você vai ver ele crescer, você vai ver ele se casar, você vai ser vó, você vai ser bisavó. Eliseu está dizendo, você vai viver uma promessa. Eu nunca vi Deus fazer uma promessa incompleta. Quando Deus promete para Abraão, eu farei de ti pai de muitas nações. Demorou um pouquinho, mas a promessa foi completa. Abraão tentou dar um jeitinho, ajudar a Deus. E ele teve Ismael, só que qual era a promessa de Deus? Isaque. Chegou o momento que Deus teve que olhar para Abraão. Abraão, o que eu te prometi? Que eu teria um filho, Senhor. E eu já tive um filho, eu já tive Ismael. Não, Abraão, não foi esse filho que eu te prometi, Abraão. Eu falei que você vai gerar um filho. A tua esposa vai gerar um filho. Vai ter o teu DNA, vai ter o DNA dela. Quando Deus promete algo, é completo. Por mais que algo esteja se perdendo no meio do caminho, por mais que algo esteja morrendo no meio do caminho, não aceite a morte dos sonhos que Deus te prometeu. Não aceite a morte das promessas que Ele te fez. Maria Júlia, quando eu era pequeno, Deus prometeu e Deus falou que Ele ia me usar. Deus falou que a minha família toda ia estar na igreja. A tua família já está toda na igreja? Não, ainda não. Então a tua promessa ainda não se cumpriu toda. Não, tu já está servindo a Deus, ainda não, eu estou prostrado, eu estou caído, eu estou cansado. Então a tua promessa ainda não se concretizou toda. Vai lutar pela tua promessa, vai chorar pela tua promessa, vai correr pela tua promessa, vai gritar pela tua promessa. Se você não gerar, se você não chorar pela sua família, ninguém vai chorar pela tua família. Se você não chorar pelos teus filhos na presença de Deus, ninguém vai chorar pelos teus filhos na presença de Deus. Se você não chorar pelo teu casamento, se você não orar pela sua família, ninguém vai vir na igreja orar por você pela sua família. A família é sua. Quem tem que orar é você. Quem tem que buscar pela sua família é você. Quem tem que buscar e clamar por essa cura é você. O irmão do teu lado pode te ajudar a orar, pode ajudar a orar. Mas de madrugada, quando você está sentindo dor, o irmão está dormindo, quem tem que orar é você. De madrugada, quando o teu filho não chegou ainda da noitada, quem tem que orar por ele é você. Quem tem que clamar por essa família é você. Essa família é tua, esse filho é teu, essa promessa é tua, esse milagre quem gerou foi você, essa promessa Deus fez foi para você, esse ministério Deus prometeu foi para você,
Essa cura Deus prometeu foi para você. Então você tem que clamar por essa cura. Você tem que buscar por essa cura. Você tem que andar por cima dessa palavra que Deus está entregando para você. Todas as vezes que Deus disser, eu vou te dar tal coisa, você caminha confiando que Deus vai te dar. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, você caminha por cima da palavra que Ele te deu. Caminha pela palavra que Deus te deu. Ah, irmã Maria Júlia, Deus disse que um dia estaria eu e a minha família reunida na casa de Deus, adorando e glorificando. Ah, é? Então o que você está fazendo? Ah, não, eu estou crendo. Só que enquanto eu estou crendo, no meio do caminho tem lutas, tem tempestades. E aí o que eu faço? Você continua caminhando. Levanta essa palavra para cima e diz: demônio nenhum vai ter o poder de ter a minha família nas mãos, porque Deus disse que ela estaria no altar dele. Demônio nenhum terá poder de ter a minha família, os meus filhos na mão, o meu trabalho na mão, a minha saúde na mão. Por quê? Porque Deus disse que tudo era dele. Deus disse um dia para mim que a minha família era dele. Então eu não aceito perder minha família por nada. Eu vou caminhar por cima dessa palavra que Ele me falou. E quem te falou não foi irmão, quem te falou não foi o homem, quem te falou não foi Eliseu, quem te falou não foi a vizinha, não foi o médico, foi Deus. Então você pega, levanta a sua palavra para cima e nos momentos difíceis, você medita no que Deus te prometeu. Quando o desespero, quando o desânimo vier, você lembra, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória a palavra dele. No momento da aflição você vai dizer: eu não tenho medo de mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não tenho medo de mal algum. Na aflição, na tristeza, quando tudo estiver apertado, eu vou dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare a palavra de Deus sobre a tua luta. E se precisar deixar o filho morto em casa, deixa o filho morto em casa. Mas venha para o lugar da tua cura, venha para o lugar da tua bênção. Vai ter dias que você vai precisar fingir que está tudo bem, até chegar ao altar de Deus. Vai ter dias que você vai ter que passar o dia lá chorando, porque está angustiado, porque está aflito. Aí as pessoas vão te olhar: fulano, o que aconteceu? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Está tudo bem. Aí o fulano vai chegar na igreja, vai começar a chorar. Só que aí ele sabe que ele está chorando no lugar certo. Que se ele tivesse falado para os amigos teriam feito ele desanimar, teriam feito ele desistir da promessa. No dia da tua luta, fecha a porta do teu quarto e fala com o Pai em secreto. No dia da luta, caminhe, trabalhe, faça o que for preciso. Mas de noite, na terça, na quinta, no sábado, tu deixa o teu filho morto em casa, tu deixa o teu problema em casa e vem para o lugar que é o lugar da vitória, que é o lugar do milagre, que é o lugar da ressurreição, que é o hospital que você precisa, que a tua família precisa. Porque só há um lugar onde a gente pode chorar, onde a gente pode colocar as nossas lágrimas, colocar o nosso rosto em pó e não ser julgado. Porque o Pai que está lá no céu, Ele olha a gente e Ele sabe o nosso esforço. Ele sabe quantas vezes a gente veio chorando, ou quantas vezes a gente teve que passar um dia inteiro angustiado e vir para a igreja e falar com Ele. Ele sabe quantas vezes a vontade era de ficar em casa, de largar tudo, de desistir, de desacreditar de tudo. Só que Ele viu que você estava vindo para a casa dEle. E quando você chegou aqui, Ele já preparou o Espírito Santo para estar do teu lado, te ajudando e intercedendo pela tua vida.
Enquanto estamos aqui, enquanto estamos na presença de Deus, Ele cuida de tudo para a gente. Ele cuida de tudo para você. Ele cuida de tudo para mim. Aleluias. As palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Passa a palavra para o Bispo José. Louvado, bem forte para Jesus as palmas. Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus quer todos na igreja. Deus não quer ninguém em casa. E pior em casa, murmurando ainda, muitas vezes. Achando defeito no pastor, no irmão, na irmã, no pregador, no louvor. Irmãos, essa raça de víbora tem que se converter. Esses monte de cobra aí tem que vir para a igreja se transformar em servos de Deus. Tem batido nas águas, tem o Espírito Santo, tem tudo, mas não tem nada com Deus. Não adianta contar a história, né, meus irmãos? Deus, Ele transforma de tal maneira que a pessoa não acha mais defeito em ninguém, só nos seus defeitos ele enxerga, que Deus mostra. E pode observar, todo crente que acha um defeito no outro irmão, ele tem 200 e que acha um no irmão. Porque está cheio de demônio, cheio de cobra, cheio de serpente no coração mesmo. Uma pessoa de Deus não acha defeito de ninguém, não fala mal de ninguém. E não, é tudo jeito do diabo mesmo, das igrejas, que fala em língua, que profetiza. Mas é o jeito do diabo que fala mal do irmão, ou acha defeito num pastor. Não, isso é gente cheia do diabo, irmãos. Não aceita isso aí. Não existe crente que acha defeito em alguém. Não existe. Isso é endemoniado, cheio de diabo. Pode ter certeza. Quando a tua mulher começar lá, pode dizer, sai diabo da minha vida. Quando tua mãe começar sai diabo da minha vida. O diabo está ali. Não é outra coisa, não. Satanás está tomando conta das famílias. Por quê? Porque as famílias apoiam os seus filhos na mão do diabo. Estão vendo que as obras são diabólicas, mas apoiam. Os filhos apoiam os pais. Estão vendo que estão na mão do diabo, mas apoiam. Como que Deus vai entrar numa briga de serrote entre homem e diabo e homem? A carne. E o mundo está assim no Evangelho. Pode observar. O que é a maior parte dos que entram com os filhos tudo na mão do diabo no mundão? Na prostituição, no pecado, no roubo, na sacanagem. Casa separa, filho aqui, filho lá. Deve aqui, deve lá, como não paga, papapá. Tudo cheio daquilo que a Bíblia diz não. Porque o mundo apoia. Irmãos, nós para ser crente não podemos apoiar nada de errado nos outros. Tem que cortar na carne, mas cortar por amor a Jesus. Coisa que perderam também o amor por Jesus. Por isso faz o que eu estou falando. Não tem coitadinha. Vai ser amanhã no pecado. Você apoia hoje, amanhã você vai ver só. A conta está chegando e o boleto para pagar está chegando. Isso é boleto espiritual e conta espiritual que eu estou falando. Não é da água e da luz que é barbado que eu mando. Esta é braba pagar. Entendeu? Para observar o que a Bíblia fala, desde capa a capa, tu encontra pessoas que foram provadas. Porque tinham defeitos. E não larga os defeitos. É tão bom, né, irmãos, falar dos outros. É gostoso, né? Satisfaz o ego. É tão fácil. É melhor que pregar um evangelho bem pregado. É melhor que cantar um louvor bem cantado. É melhor que tocar uma guitarra bem tocada. Falar dos outros é muito melhor. É mais gostoso. O que o diabo fez que não é gostoso também, né? Me mostra uma coisa que o diabo criou para destruir a nossa alma no inferno, que não é gostoso. E o mundo está entrando nesse parafuso. Você rosca. Não vai nada. Ele não vai dar aperto nenhum. Chegar no inferno, cai a porca do parafuso, tchau. Cuidado. A Bíblia inteira fala sobre isso. Por que o mundo está como está? Porque não observa a sua palavra, como diz o próprio Jesus, né? Observa a Escritura, porque nela tem vida eterna. Cuidado. Ouve o teu pastor e deixa o diabo de lado. Aquele que é cheio de defeito para ti, é aquele que vai te salvar. É aquele que Deus escolheu para pregar para ti, para te salvar. Aquele que é ruim de negócio, aquele é bom de negócio, porque vai te salvar. Ruim de negócio é você, que usa mais o diabo na tua língua do que o Espírito Santo no teu coração. É isso que está acontecendo no mundo dos evangélicos. Tudo caindo na fé. Deus abençoa, dá casa, dá tudo. E as pessoas não se afirmam na igreja.
Por que será? Porque quando quer se afirmar, os outros diabos, os outros para o diabo, são usados para derrubar aquele miserável lá. E vê se não é isso que está acontecendo. Macapá. É isso, exatamente isso aí. Satanás não é brincadeira, não. Quando tu quer te levantar, ele manda alguém jogar um balde de água fria em ti. E tu, pá, sabe que é mesmo? Eu não sei. Acho que eu vou parar um pouco. Cara, sai fora dessa água fria. Te defende dela com oração, com jejum, com Deus no coração. E Deus vai te abençoar. É tanta desgraça aí. Tanta menininha chorando aí. Filho no colo, sem pai, sem família, sem nada. Que muitas vezes, né, irmãos? Não sabe nem o que é Jesus, a família inteira. Aí se torna pior ainda, né? Mas Deus abençoe. Pensa bem nisto. Muda a tua cabeça. Deus está esperando por isso. Ao não mudar nossa cabeça, irmão, para Jesus, vai começar a entrar salvação na nossa casa, como entrou na de Zaqueu, aquele safado ordinário, mulherengo, comprava tudo. Tudo que ele queria, ele tinha. Mas ele estava indo para o inferno. Ele sentiu a brasa que entrou ao pé dele. Ele foi olhar lá, Jesus estava vindo, ele estava trepado naquela figueira brava. Hã? E o Senhor mandou ele descer, porque Deus viu que ali, ele já tinha dito com ele, vou parar com isto, vou limpar meu coração, vou limpar minhas mãos, vou limpar o meu ego, e eu vou começar a adorar esse Senhor que está vindo aí. Eu vejo nele justiça, paz, amor e salvação. Coisa que na minha riqueza, que eu roubei do povo, que eu assaltei esse povão, que eu tirei dos pobres, dos velhos, dos doentes, isso não vai adiantar nada para mim. Olha, é isso que precisa de nós, sentar, olhar para dentro de nós, fazer uma matemática, uma soma e ver o que sobra para Deus. Nada. A gente é ruim demais. Nós somos ruins demais. Ainda pensamos que somos crentes, pior é isso. Aí está como o diabo quer mesmo. É ele que diz que nós somos crentes muitas vezes. Mas bispo, todo mundo é igual, eu sei que não é. Mas que refreia a língua do mal, como a Bíblia manda. Refreia o pensamento do mal, como a Bíblia manda. Que não concorda com o pecado, com as imundícias de hoje. Que o mundo está tomado disso. É raríssimo, é muito difícil achar uma pessoa que está nesse caminho estreito. Dizendo, não, pode parar. E lá na minha cunhada, mas não vou, porque lá é só... Não quer nada com nada. É só falar em porcaria que vai ser a minha fé. Fica em casa, toma um mate em casa sozinha. É mais gostoso, mais santificado que tu procurar sarna para se coçar na casa dos outros. Tu compreende? Satanás está usando as pessoas fracas para derrubar você que está fora. Sempre foi, desde o início do mundo, uma regra. O endemoniado derruba o crente, mas o crente não ganha um endemoniado para Jesus. Isso é regra. Olha por toda a tua família, se não é o que eu estou falando. Olha por toda a igreja, porque não é o que eu estou falando. A regra sempre é você cair e não levantar ninguém. Por quê? Deus não age quando há dúvida, quando há coração sujo, quando há pensamento imundo e quando a tua vida não é de acordo com a palavra dele. Se não estiver de acordo com esse livro, tu vai orar, não vai receber nada. O próprio Deus está falando aqui. Pedi e não recebei. Porque pedis mal, diz o Senhor. Compreende? Temos que limpar a nossa vida, irmãos. Poder entrar no céu. Igreja não é dinheiro nem casa. Isso vem com a sequência que Deus manda. Carro novo, tudo. É sequência. Agora, igreja é salvação. Livrar a tua alma daquele pior lugar que está te esperando. Você já entendeu isso? Ou continua ainda como cego que enxerga tudo e não vê que está descendo o abismo? Pensa bem nisto. Deus abençoe. Pega teu dízimo, teu voto, tua oferta. Vamos ofertar a casa de Deus. Aleluia. É muito bom. Ô, guriazinha, vem cá você. Vem cá cantar um hino aqui, um corinho, sentindo no coração. Vem cá os músicos aqui. Vamos cantar aqui com ela aqui. Canta um hino para Jesus aí. Quer cantar junto? Canta. Glória a Deus. Como Zaqueu,
Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno. Pequeno demais, me dá a tua paz, tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, ensinar minha santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, sabe tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe o fogo em as estruturas, sara todas as feridas, enche da santidade. Eu quero olhar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado. Deus abençoe. Maravilhoso, né, irmãos? Tão pequenininha já usaria na mão de Deus, né? E porque o pai e a mãe dela são interessados nisso aí, né? Estou em casa ensaiando, sempre cantando junto, né? Tocando, né, minha filha? Estão sempre em oração aquela família lá, né? Fui lá com uma benção, o lar deles. Tu entra na casa deles, é bem levezinho lá, tão bom que é. É um lar meio de louvor, de oração, né? De união. Cria os filhos tudo de joelho lá com eles orando. Isso é muito bom, irmão. É que o mundo de crente tem que se acordar, estão tudo dormindo de pé. Tem que se acordar, sacudir, é mesmo. O que eu prego, irmão, é real, é verdadeiro. Um dia todos vão me dizer, o bispo estava certo, até que ele pregou muito pouco para mim. Eu tenho certeza disso. Isso não tem nenhuma dúvida que eu estou falando aqui. Todas as pessoas, milhares e milhares que já morreram e que estão vivas, que eu já evangelizei, todos vão dizer, aquele bispo José, aquele pregava a verdade, eu que não dei bola, eu que não dei ouvido. Mas eu estou preocupado em fazer a minha parte. A tua é tu que tem que fazer. É a hora de Deus? É isso que eu estou falando. Ele prega e o resto é comigo. Entendeu? É com ele que vai julgar, ele que vai fazer tudo. Amém? Quando uma pessoa não vir quase na igreja, quando vier aqui, não fala inferno, nem castigo para essa pessoa. São fracos. Fala que Deus ama, seja bem-vindo. Só isto. Obreiros e obreiras. Não deixa o diabo te usar e dizer que vão para o inferno. Não fala essa palavra. Para pessoas fracas, não pode ser pronunciada a palavra. Tu compreende? Prega no púlpito. Prega aquilo que tem que pregar, que o Espírito Santo manda no púlpito. Entendeu? Mas quando for abraçar alguém que chegou aí,
Não faça besteira. Não faça besteira. Tu não é juiz para estar julgando. Quem julga é Deus. Entendeu? Põe-se de pé. Esse mundo, para te ganhar uma alma, é tão difícil te escorraçar. Né? Irmãos. Não é brincadeira. Uma palavra, tu tira uma casal ou mais de pessoas da igreja. Mas às vezes com 200 mensagens, tu não consegue trazer uma para a igreja. Você compreende? Tá muito forte o mundo lá fora. Satanás preparou mesmo um mundo tremendo, né, irmão? Não te preocupa politicamente, deixa a política correr. Deus é da política, Deus é das igrejas, Deus é de tudo. Tudo Deus está junto. Ele age como Ele quer. Não como tu quer, como eu penso. Não. Ele age como Ele quer. Pensa em Deus. Põe no teu coração. Clama por Deus entrar na tua vida. Né? Bom orar. Ore também, jovens. Oram porque vocês estão perturbados. Vocês três estão perturbados. Vem aqui, eu vou fazer uma oração por vocês. Vem cá, passa aqui. O diabo ria da cara delas lá atrás, lá. Não deixaram nem levantar do banco muitas vezes. Entendeu? Estava amarrado ele para o diabo. Ore e busca a Deus. Larga esse mundo. Pare para a cabeça dos outros. Limpa o coração agora. Para eu tirar do coração de vocês esse desejo, né, que o diabo plantou no coração de vocês. Cuidado. Eu posso avisar, depois o resto é com vocês. Daqui para frente é com vocês e Deus. Compreende? Igreja, vamos para cá, abençoe. Vamos fazer uma oração especial, porque eu sei o que eu estou falando. Senhor Deus, amado Pai, tua bênção nessa hora, Jesus querido. Venho, Pai, ser colocar em tuas mãos, Pai, que debaixo das minhas mãos, os pecadores, tuas mãos santas e poderosas para operar maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, peço tua bênção sobre Mariana, Pai Celestial, pelo diabo na Paula, no Pai Celestial, aquele lar, sai todo o diabo das trevas. Repreendo tudo que não vem de Deus na tua vida. Do lado da campana dos pés, ser curado, ser liberto de todo o diabo das trevas. Que saiba adorar Deus, bater palmas, levantar, respeitar a palavra de Deus, respeitar tudo, para que Deus entre na tua vida e te torne feliz, em nome de Jesus. Pai, abençoa João, Pai Celestial. Pai, abençoa, Pai Celestial. Que a mulher seja abençoada, iluminada com o Espírito Santo. Pelo diabo e as trevas, sai tudo pelo diabo dela, da sua mãe, pai, dos seus irmãozinhos, toda a sua casa, se liberta das garras do diabo. Sai da vida dela, Pai Celestial, em nome de Jesus, e ela seja cheia do Espírito do poder agora, Pai Celestial. Que não se apegue a esse mundo de diabo e demônio e carnal. Pai, sai tudo pelo diabo que foi da tua vida agora. Queima de cabeça dos pés, que se liberta e se abençoar para sempre. Abençoa João, Pai Celestial. Queima todo o mal, Pai Celestial. Que o diabo não venha usar ela, mas que ela possa, para respeitar a palavra de Deus. Tem que aprender a respeitar a palavra de Deus, o louvor. Pai, que eu tenho que levantar para orar, tem que levantar, não vai ficar sentado lá amarrado pelo diabo. Sai todo do mal agora. Que não venha aparecer para o homem e mulher, mas aparecer para Deus que tu servem a Ele. Sai tudo o diabo da cabeça dos pés, sai tudo e não volta mais. Ser livre agora, te abençoe, te abençoe, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Agora é nós. Pai, abençoa todos nós. Obrigado por esse culto, pela tua mensagem, pelo louvor. E abençoa cada um receba o Espírito Santo por tua glória. Ser curado do teu mal. Toda pestilência, se repreende essas tosses, Pai, esses resfriados. Eu repreendo em nome de Jesus, para que todos possam louvar e agradecer o teu santo nome. Cura, liberta e salva. Toda a doença do diabo que está trancando o louvor, afasta pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Dessa fogo que queima, Pai, o esôfago, a garganta, queima para os broncos, vai limpando tudo e todo. Para o louvor do Pai e do Filho, nos converte para nunca concordar com o diabo e seus poderes e seus pecados. Na nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, que não vê que não tem. Pai, é preciso ter alguém que diga não. Não importa perder a amizade, não importa. Melhor perder a amizade que perder a salvação. Eu te abençoo e te livro de todo o mal. Ser curado, abençoado, libertos e ser cheio da graça e do poder. União no seu lar, que reina para sempre. Em nome de Jesus, pais e filhos, filhos e pais, se amem e orem juntos, para que Deus seja louvado. Assim seja. Amém e amém. Palmas para Jesus Cristo. Quer a bênção da água? Aleluia. Vem cá, irmão Genésio, faz favor. Tem uma bênção da água hoje. Louvado seja Deus. Canta o hino. Tu mesmo. Aleluia. Quinta-feira o fogo vai descer. Não esqueça. Convide mais alguém. Aqui tem milagre. Estás aqui neste lugar, teu perfume eu posso sentir.
toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. O meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. Amém. Palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Já curou, libertou e salvou. Irmão, comendo a Deus? A paz do Senhor. Abraço teu irmão, abraço tua irmã. Quinta-feira o fogo vai descer. Venham, tragam mais alguém.